Salve, salve amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um MAC Podcast, um lugar onde a gente reencontra grandes amigos, pessoas de prestígio, pessoas que têm uma contribuição fantástica para o bem-estar, né? Então hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a minha amiga Ana Guedes. E aí, Ana, tudo bem, minha amiga? Tudo bem, mais uma vez, né, Cláudio? Muito obrigada. Sempre um prazer te receber aqui e quero aqui já, diante ao meu público, né, pessoal que está acompanhando a gente na TV Web Paixão, no programa MAC Podcast na TV, de segunda a sexta, das 23 às 0 horas. Logo, logo vocês vão estar vendo essa entrevista aqui com a Ana Guedes lá também, hein? Olha que luxo, hein? A gente pode dizer que é parte 2, ou Cláudio? Ah, pode. Que a gente teve o primeiro, né? E a gente pode dizer que logo terá a parte 3 também, né? Já que a gente vai falar muito de ozonoterapia, vamos falar de congresso, de novidades, de coisas importantes, né? E muita saúde, muito bem-estar. Mas eu me lembro que na primeira entrevista, eu fui olhar o seu currículo, era tanta coisa para eu te apresentar, eu tentei decorar, mas eu falei, gente, fazer o seguinte, eu vou pedir que você apresente o seu currículo, afinal de contas você está sempre em formação, está sempre buscando novos conhecimentos, se atualizando. Então, olha para a câmera. Então, eu sou enfermeira, né, graduada pela Unirio, sou pós-graduada em UTI neonatal, sempre trabalhei em maternidade, e isso foi uma dos motivos que eu fui pesquisar sobre a ozonoterapia, porque o meu Conselho Federal de Enfermagem fez uma regulamentação em 2018 que o enfermeiro poderia trabalhar com feridas. E o que a gente mais tem em maternidade? Trauma mamilar. E trauma mamilar que leva muitas vezes que trauma mamilar é fissura, machucadinho, leva a mastite. Que é ozônio? Aquela coisa que o bebê, né, contato com a pele e tal, o bebê muito novinho e tal, são aquelas feridinhas. Aquelas feridinhas que para a mãe incomoda demais, motivo de desmame precoce grande, isso tá lá no Ministério da Saúde. E a ozonoterapia, o que ela é? Como eu falo, né, que ela não é milagre, é ciência. Então, inclusive, eu vou cortar aqui, já está registrado já. Vamos avisar as pessoas, porque a gente já conversa aqui, a gente tem registro cinematográfico, tem patente de tudo. É verdade mesmo. Então, continua falando como começou essa paixão pela ozonoterapia, como a ozonoterapia chegou na sua vida. Foi no dia a dia do seu trabalho? Então, chegou, na verdade, através de uma amiga que é dentista, ozonoterapeuta, a odontologia foi a primeira a minha vizinha, minha amiga. E ela falava muito de ozonoterapia e estresse oxidativo. Mas eu, sempre muito curiosa, comecei a estudar e vi que era tão bom, como eu estou falando aqui, para feridas. E aí eu linkei logo com trauma mamilar, porque há mais de 30 anos que eu trabalho em maternidade, UTI neonatal, lidando com mães sofrendo com trauma mamilar, que evolui para mastite, porque é uma portinha aberta para bichinho. E a ozonoterapia, além de ser excelente na cicatrização, ela é excelente para matar patógenos. O quê? Vírus, bactérias, fungos, tudo que pode acontecer numa mama machucadinha, né? E aí eu estudando isso, ainda estou estudando sobre essa questão da ferida, a ozonoterapia, trauma mamilar, tá? Então, nesse meu estudo, eu já comecei a ficar apaixonada pela ozônio. Só que nesse meu estudo, caiu nas minhas mãos um artigo de uma mestranda falando sobre óleo ozonizado em mãos com artrose. E eu posso dizer até que eu tive, né? Dizem que a artrose é uma doença autoimune e que não tem cura. Só que desde que eu fiz a ozonoterapia sistêmica em mim, eu nunca mais tomei um anti-inflamatório. E isso não é, que nem eu falei assim, gente, não é milagre, é ciência. Isso aí tem diversos artigos. E como eu estava falando, eu peguei esse artigo e essa mestranda passando óleo, e eu tinha um óleo ozonizado na geladeira que eu usava para feridas. Eu estava estudando feridas, né? Feridas comuns na pele, tá? Aí eu passei no meu dedo, que eu tinha artrose no dedo, na mão, tinha uma tendinite aqui e aqui no braço, a tendinite. Isso aconteceu depois da chikungunya, que depois dessas viroses, tipo chikungunya, muita gente teve, desenvolveu artrose ou uma tendinite crônica, e agora depois da Covid também, muita gente desenvolveu isso também.
E aí eu fui na geladeira, voltando à história do meu dedinho inflamado, que parecia uma cabeça assim de palhaço, né? Um nariz de palhaço. Nossa, eu tomava muito anti-inflamatório. Olha, gente, anti-inflamatório, ele é bom, mas tem que ter começo, tem que ter fim. Quando o profissional prescreve, com certeza ele prescreve com um final. Uhum. Então, se vira crônico isso, você nem vai mais no profissional e toma por conta própria, tá errado. Com certeza. Então, procura o profissional ou então procura uma terapia alternativa e eu indico a ozonoterapia, tá? E aí eu fui, passei no meu dedinho, melhorou. Aí foi que eu estudei, foi que eu me habilitei, foi que eu comprei meu gerador de ozônio, comecei a cuidar de mim e vi que o que não deu certo, eu acompanhei o trabalho dessa mestranda lá de Santa Catarina, não foi tão eficaz só o óleo no dedo. Por quê? Porque elas estavam tratando somente o sintoma. O sintoma. Aquela inflamação, porque a artrose dói, deforma a cartilagem quando ela inflama. Então, elas estavam tratando só ali o sintoma da mão da pessoa. Quando a gente faz o sistêmico, diminui uma proteína chamada NF-kappa-beta. Todo mundo pode pesquisar isso. E já foi identificado em diversas patologias. Então, por isso que é tão bom em diversas patologias, para diversas patologias. O que é NF-kappa-beta? É só um nome difícil para dizer que é uma enzima que produz citocinas inflamatórias. O nome já está dizendo. E quando a ozônio diminui essas enzimas, além de diminuir a produção de citocinas inflamatórias, que aumenta a questão de radicais livres e tudo mais, ela também aumenta o NRF2. Essas duas, que é uma proteína que protege a gente do estresse oxidativo. Gente, quem falar para vocês assim, não existe comprovação científica. Pergunta para essa pessoa o que é NRF2 e o que é NF-kappa-beta. A pessoa não vai saber te dizer. Então ela não sabe que a ozonoterapia tem diversas comprovações científicas e em diversos países. E aí foi o que aconteceu com essa... Eu acredito que foi o que aconteceu com essa mestranda, porque eu já cuidei de outras pessoas com artrose e o resultado foi o mesmo, como está nos artigos. Porque ajuda na parte sistêmica. Quando você usa sistemicamente, aí você trata a causa. Para de inflamar a cartilagem, para de degradar a cartilagem e para de entortar a mão. Que é isso que acontece. Quem tem artrose há anos sabe, a mão fica torta, o joelho fica torto. Então foi por isso que me apaixonei pela ozonoterapia, porque eu cuidei de mim, depois cuidei da minha família e depois cuidei de outras pessoas. Não coisa atual, né? Eu sei que existe já relatos do uso da ozonoterapia até na Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, para poder ajudar, principalmente na cicatrização, né, de feridas. Lá dos soldados. Foi na Alemanha. Fantástico. Foi na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial foi quando descobriu, claro que não era um gerador preciso, como existe de hoje, que eles têm certificação da Anvisa, os geradores de ozônio. E aqui no Brasil chegou em 1970. Ou 71, por aí. Olha quantos anos... né, que tem a ozonoterapia aqui no Brasil, só que, e agora tem uma lei. A última vez que eu estive aqui, acho que não tinha lei. Era um projeto de lei. Mas já estava já praticamente encaminhado, porque é ciência, não é milagre. É isso aí. Só que hoje a gente já traz uma boa notícia, que né? Agora é lei. Que agora é lei. E autoriza. E por falar em lei, e no que ela autoriza, vamos fazer que a gente fez da outra vez. Vamos encher o pessoal aqui de link na descrição. Para o pessoal continuar pesquisando. Sim. Não tem essa de dizer, será? Não. Pesquisa. Tem um link da lei que eu vou passar para vocês, do governo, foi de 2023, que autoriza a ozonoterapia em todo o território nacional. E autoriza também determinados profissionais, não são todos os profissionais que podem se habilitar. Quais são os principais? Não nem são os principais, são só os que podem se habilitar, que a lei autoriza. Enfermeiros, médicos têm a sua... eu vou falar médico também, mas cada Conselho Federal tem a sua regulamentação, tá? Correto. Então, tem enfermeiros, dentistas, médicos, farmacêuticos, clínicos, biólogos, dentistas, já falei dentista, não sei, biomédicos e
Veterinário também já falei, farmacêutico, biomédico, eu acho que eu já falei todos, já são os 7, faltar, né? A gente coloca aqui na lista, porque já tá na lei. São esses que podem se habilitar, mas eu falei todos sim. Então, e cada conselho tem a sua regulamentação. A enfermagem teve uma regulamentação em 2018. O primeiro foi o dentista, em 2015. Olha só, enfermagem em 2018. E depois teve uma nova regulamentação em 2020. Isso, o Conselho Federal de Enfermagem. E depois veio farmácia, veio os outros regulamentando e, por fim, veio a lei da ozonoterapia. E a ABOS teve uma ação bacana nisso, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia, pegou os nossos deputados, que eles são leigos na parte de saúde, né? E levou lá para fora. Levou principalmente para a Espanha e para, se eu não me engano, para Portugal. Foi os lugares que eles levaram. E eles viram que a ozonoterapia não é uma coisa aqui inventada do país, que é usado lá fora, em diversos países de ponta. Suíça, tem França, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, lá na Alemanha, né? Aqui no Brasil nós temos Cuba também, tem Áustria, tem em todos os continentes. Todos os continentes. Tem a lei aí para falar sobre esses países e também está inserida, está inserida no Sistema Único de Saúde, no SUS, nas práticas integrativas e complementares. Só que a ozonoterapia agora só é considerada complementar, para você ver que tão séria que ela é e que só determinados profissionais podem se habilitar. Mas ela está inserida no Sistema Único de Saúde, por quê? Porque tem comprovação científica. Maravilhoso. Então, assim, a gente não quer reeditar a entrevista anterior, mas eu vou deixar ela no card aqui, no finalzinho a gente coloca ela para o pessoal rever, até porque eu vou agradecer a sua presença aqui, não só agora como na outra, a sua entrevista está inclusa nas campeões de audiência do MAC Podcast, tá? Eu agradeço. Você aí que está acompanhando a gente na TV Web Paixão, temos aqui o ranking das entrevistas mais visitadas, mais comentadas, e a Ana Guedes, minha amiga aqui, é uma das líderes, né? Uma top. Eu fico muito, muito lisonjeada, porque porque eu gosto de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar e sempre gostei de ver o bem-estar das pessoas e o que eu estou fazendo nesse momento, né? Sim. Então a gente vai falar sobre o congresso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei no meu espaço de tratamento, eu comecei a fazer encontros pequenos. Foi o primeiro, segundo encontro, no mesmo espaço. Pequeno. E aí já ficou muito pequeno. Então, o que eu fiz? Por eu trabalhar numa universidade federal, essa universidade incentiva o estudo, e elas me proporcionaram um espaço grande, o ano passado, lá na URCA, que está lá no meu Instagram, e foi um dia só de congresso, por eu ser funcionária, como eu falei, da UFRJ, e eles incentivam, como eu falei também, né, o estudo. E assim, foi maravilhoso, foi um network maravilhoso. Eu pude conhecer diversos ozonoterapeutas aqui no Rio, que aí, já falando aqui do Rio, que em São Paulo existem muitos encontros de profissionais de práticas integrativas, principalmente ozonoterapia. Mas aqui no Rio são poucos. Existem congressos de práticas integrativas, mas dando ênfase à ozonoterapia, o primeiro é o meu. Nossa, eu posso falar que o primeiro é o meu, porque eu acompanho esses congressos. São práticas integrativas que estão inseridas no SUS, que têm comprovação científica. Nesse meu congresso falaram sobre imposição de mãos. Tudo que eu vou falar aqui está dentro do Sistema Único de Saúde. Está inserida. Imposição de mãos, teve reiki, teve aromoterapia, florais, etc. e tal. Tem tudo lá, inclusive as lives com os palestrantes. Só que eu quis dar ênfase à ozonoterapia. Tanto que esse congresso esse ano vai ter o 4º. Também lá na UFRJ, eles me cederam também o espaço, porque é um espaço de ciência. Os palestrantes falam de artigo científico. Nós temos entre os palestrantes, sabe quem? A professora Ivaneide, eu vou falar, é uma professora de metodologia que tem uma revista científica que ajuda os profissionais que têm a prática clínica e querem
publicar artigos, querem provar o que eles estão falando. Então, certo? Agora, na verdade, eles querem acrescentar nas comprovações científicas que já existem. Então, tem a professora Ivaneide lá, e ela vai estar lá nesse 4º encontro, que vai ser quando? Já te falei, né? Vamos revelar a data aqui? Pode? Pode revelar. Dia 10 e dia 11 de julho. Vai ser no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. E ó, eu não vou perder a oportunidade, né, de dizer que eu estava nesse congresso, foi lindo, fantástico, eu acompanhei toda a movimentação, né, fazendo a cobertura fotográfica e de filmagem. Vou aproveitar aqui também rapidamente para mandar um beijo para a Ivaneide, uma pessoa queridíssima, enfim, ela é fantástica e que bom que ela está acompanhando todo o nosso trabalho também, a gente também apoia toda a iniciativa dela, que ela é uma pessoa muito séria. E falando mais de ozonioterapia, me diz, você, quando você começou, né, vamos fazer uma linha do tempo, há 3 anos atrás você já estava sondando os profissionais aqui no Rio de Janeiro e tal, e hoje em dia, você encontrou muitos profissionais? Então, isso aí. Quando eu comecei falando sobre as práticas integrativas e eu só tinha a dentista, minha amiga, que eu conhecia assim mais de perto, e eu como enfermeira. Foi assim que a gente começou. E depois a gente conheceu o médico, e depois, nesse congresso do ano passado, nos ouvintes, tinham vários ozonoterapeutas. Então, foi quando aquele network que a gente faz, foi que vai palestrar esse ano, uma farmacêutica. Eu consegui reunir todos os profissionais que podem se habilitar em ozonoterapia. Eu consegui eu quero agradecer, inclusive, não só a professora Ivaneide, a todos os palestrantes, que você não sabe como eles estão me ajudando, porque é difícil. Organizar um evento é difícil, ainda mais nesse porte. Um congresso, ainda mais o primeiro congresso. O congresso. Na verdade, é o 4º congresso. Sim, mas é o primeiro dedicado à ozonoterapia. Não, todos são dedicados à ozonoterapia, mas esse é o único. Esse é o primeiro que tem todas as profissões. Sim, com todas as profissões. Todas as profissões. Mas o ano passado tinha eu falando de ozonoterapia, tinha um médico falando de ozonoterapia e tinha uma dentista. Vários ozonoterapeutas, mas como ouvinte. Sim. Eles estavam como ouvintes. Eles foram através da propaganda e tal. Então, eu conhecendo eles, vi que tinha a biomédica, convidei uma biomédica que tem atendimento. E aí ela vai falar sobre a legislação do conselho dela. A farmacêutica tem a legislação do Conselho Federal de Farmácia. Ela fez uma live com ela também, ela vai palestrar. A fisioterapeuta também tem uma legislação própria do Conselho Federal dela. Ela também falou na live e vai estar lá palestrando com a gente. E veterinária também. Consegui a veterinária que cuida dos dogzinhos, dos bichinhos em geral, até de porte grande, com ozonioterapia. Ela também vai estar presente. E, assim, eu agradeço. Se não fosse os palestrantes, os meus amigos, eu não ia conseguir. Porque sozinha a gente não consegue nada, né? Sozinha, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E depois eles. Sem dúvida, mas porque está crescendo, Cláudio. Eu tenho notado isso. Está crescendo muito. E tem outras pessoas querendo palestrar, querendo mostrar seus resultados. Tem espaço ainda? Mas só que não tem. Mas tem espaço como ouvinte. Com certeza. Aí nisso a gente faz o network, um conhece o outro, porque a gente está sempre aprendendo. Sem dúvida. Um aprende com o outro. Um indica para o outro. Às vezes tem paciente que a gente conhece no Instagram, mas que mora lá em Campo Grande. Então, eu tenho um colega em Campo Grande que atende. Mais próximo, né? Então, quem tem lá em Campo Grande, mas mora perto da onde eu moro, aí indica para perto de onde eu moro. Que aconteceu com diversos pacientes comigo também. Gente, é tanta coisa que eu quero saber que eu estou fugindo até o cronograma linear que eu tinha planejado. Mas olha só, uma coisa que eu queria tocar também, a gente já falou da comprovação da ozonoterapia, já no início, no seu dia a dia, que você se colocou, né? E desde você obter o primeiro resultado, né, em você mesmo, qual foi o resultado que você cuidou, que teve mais desafiador, que teve o resultado mais expressivo?
Eu não sei nem se vale falar, porque foi a minha mãe. Vale, com certeza. Você Resultado. sabe por quê? Porque minha mãe estava na cadeira de roda, com artrose nos joelhos. Então eu fiz ozonoterapia nela, na época ela tinha em torno de 70 anos, né, ou menos até. Hoje ela tem 75, a gente chegou uma hora que a gente não lembra direito, mas deve ter mais de 5 anos isso. E eu fiz nela porque... e outra coisa importante, gente, quem for procurar ozonoterapia para fazer, quem dá o diagnóstico é o médico. Quem vai dar o diagnóstico de artrose é o médico. Quem vai dar o diagnóstico da doença autoimune, o que for, porque ele trata diversas patologias, inclusive herpes. Aquela pessoa que está sempre tendo herpes de repetição, aquelas feridinhas na boca, até mesmo herpes nas partes íntimas e tudo, né? Você usando fazendo a ozonoterapia, ela fortalece o sistema imunológico. Por isso que é ótimo para paciente oncológico. Inclusive, a primeira regulamentação do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, foi em feridas e oncologia, que a gente, como enfermeiro, poderia tratar. Para você ter uma ideia, porque fortalece o sistema imunológico. E aí, quando a gente fala de sistema imunológico, a gente pensa em diversas doenças, principalmente doenças autoimunes. A gente trata, inclusive, a herpes, que nem eu estou te falando agora, entendeu? Então, assim, eu cuidei da minha mãe, e ela já estava na cadeira de roda. Quando ela saía da cadeira de roda, porque ela não conseguia andar muito tempo, era de bengala, hoje ela anda normal. Olha. É milagre? Não. É ciência. Entendeu? Mesmo com a idade dela. E outra coisa importante que eu estava falando também, em relação, quando você procura um profissional, em ter o diagnóstico médico, é importante. Eu tenho parceria com o Dr. André, que eu já falei nas minhas palestras direto. O Dr. André Vicente, ele é um médico de Itajaí. E ele faz consulta online. Então, aquelas pacientes que precisam de consulta online, entre em contato comigo, é um médico integrativo, é particular, né? Então, mas ele é excelente e ele coordena o Centro de Práticas Integrativas em Itajaí e que oferece a ozonoterapia. E ele, então, tem essa parceria com o médico, então, em relação ao médico dar o diagnóstico, aí eu sempre converso com ele sobre essas pacientes. E outra coisa também, em relação à interpretação, isso que eu ia falar, em relação à interpretação de exames laboratoriais. Os profissionais de saúde que fazem ozonoterapia tem que pedir exames laboratoriais. Aí já seria um outro estudo, outras coisas para falar, porque você tem que saber marcadores inflamatórios. Então, uma das coisas que eu fiz durante do primeiro encontro para cá, foi estudar muito sobre exames laboratoriais e interpretação, além dos valores de referência. Aquele valor de referência que todo mundo já chega no médico já dizendo tô ruim, tô boa. Já vi no Google, né? Isso. Então, aquilo ali é uma estatística, não são valores reais que deveriam ter a pessoa, né? E cada pessoa é diferente por causa da idade, essas coisas, e por conta da patologia. Então, nesse tempo, eu estudei muito sobre interpretação de exames laboratoriais e suplementação além da prescrição. Livre de prescrição, que a gente chama. Aquilo que qualquer um pode chegar ali na farmácia e comprar. Tipo um ômega 3, uma coisa, uma Q10, todo mundo. O que eu faço? Eu oriento como você deve tomar. Então, eu tenho esse curso. Eu não posso prescrever. Eu posso fazer uma orientação terapêutica. Isso eu posso fazer e é excelente na parceria com a ozonoterapia. Certo? Principalmente o exame de sangue. O exame de sangue é o primordial. Sim. Então a gente está dando dica aqui até o que a BOS, né, orienta, forma, instrui os seus associados a seguirem, né? Isso. E essa informação ela é fundamental, porque sem essa análise criteriosa, né, o resultado não é tão excelente, mas também mal não faz, né? Não, porque é uma biomolécula, é um ozônio ativo, não tem como. Vou refazer a pergunta. Qual a contraindicação da ozonioterapia? Então, a contraindicação absoluta, por isso o exame de sangue, é a G6PD. O que é G6PD? Glicose 6-fosfato desidrogenase. Isso aí é uma enzima que protege nossas hemácias
do estresse oxidativo. O que é isso? Protege as nossas hemácias de morrerem quando tem muitos radicais livres. Na minha primeira aula do Instagram, eu mostro rapidamente o que é isso. A gente vive em constante... não vou falar... em constante acordo, né, com o nosso organismo de estresse oxidativo e antioxidante. Quando nós temos muito estresse, muito oxidantes, né? Radicais livres, perdão, muito radicais livres e pouco antioxidantes, o que acontece com esses radicais livres? Eles atacam nossas células. Aí quando aparecem as patologias, doenças. Então, o que a ozonoterapia faz? Estimula o aumento dos antioxidantes. E o que provoca isso, né? A diminuição de antioxidantes e aumento dos radicais livres. Má alimentação, privação do sono, né? Mau hábito de vida. Uma vida desregrada, né? Desregrada, estresse, né? Abuso de álcool, tabaco, enfim. Má alimentação, então em excesso, né? Isso tudo causa o estresse oxidativo. Tem higiene mental. Inclusive, a live que eu fiz ontem com a naturopata, e ela fala sobre a naturopatia, não é só alimentação. Que nós não somos só intestino. Nós somos corpo, mente e alma. Perfeito. Então, a gente tem que fazer meditação. Maravilhoso. Né? A gente tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício físico, né? Não é só por causa da estética, é por conta de saúde mesmo, né? Isso que a gente faz. Agora, quando a pessoa já entra ali na patologia, a ozonoterapia realmente, a única contraindicação absoluta, como você perguntou, é a G6PD. Tem outras contraindicações? Existem. Mas sabe, são aquelas contraindicações que o paciente tem que estar internado? Tipo assim, hemorragia maciça, um diabetes descontrolado, ou seja, um diabetes descontrolado que está com a insulina lá na... Entendi. Lá, tem que estar internado. Entendeu? Tá com a glicose lá disparada, tu tem que estar internado para poder fazer insulina venosa, inclusive. Ou seja, as outras contraindicações, o paciente tem que estar internado. Bem diferente da maioria dos medicamentos que eu utilizo, que meu pai me ensinou a olhar a bula de remédio. Não é loucura, não, gente, é útil. Nossa, eu sempre vejo lá. Não, remédio é bom, mas tudo tem que ter começo e tem que ter fim. Não pode ser coisa crônica. Fim, né? Inclusive, o meu rim andou meio meio tijolo justamente por automedicação. Gente, a gente não pode mais cair nessa. O professor Google não é o doutor Google, né? Então vamos procurar o profissional responsável para realmente a gente ter certeza do que está fazendo, né? Não dá para brincar. Isso daí. E procurar a medicina integrativa, que é essa, inclusive o congresso, eu torno a falar do congresso, gente, mesmo quem for leigo na parte de saúde, você vai aprender, porque a gente não fala só nomes técnicos, fala para as outras pessoas entenderem também. Tem outras alternativas complementares que estão inseridas no SUS, que eu vou passar o link, já que você vai falar do link, né? Vamos. Vai ter o link lá das práticas, e são 29 práticas integrativas, incluindo a ozonoterapia, né? Que tem comprovação científica que a pessoa, não só o paciente, não só a pessoa doente, mas a pessoa que não queira ficar doente, né? Ela pode aprender sobre as outras práticas integrativas e prevenir. A ozonoterapia, por exemplo, se você for pesquisar agora, está na mídia direto, graças a Deus, aumentou bastante. Tem atletas que fazem ozonoterapia por conta da sua performance. É excelente para emagrecimento. Por quê? Porque ela oxigena suas células, ela dá energia para suas mitocôndrias. As mitocôndrias. Por que você fica fraquinho? Por que a pessoa obesa geralmente é fraquinha? O diabético é fraquinho? Porque não tem oxigênio, porque a hemoglobina está glicada, e aí não tem oxigênio. E o que a ozonoterapia é? É oxigênio ativo, gente. Não é medicamento. Aí ele produz, ele dá assim, faz uma descarga elétrica, que o ozônio são 2 moléculas de oxigênio. Aí dá uma descarga elétrica naquele gerador de ozônio, certificado pela Anvisa, e aí ele faz uma integração e forma 3 átomos de oxigênio e forma o ozônio. Então, o ozônio é um oxidante.
muito poderoso. Só que qual é a grande ciência dele? É que ele se desfaz em 20 minutos no organismo. Então, assim, ele se desfaz e volta a ser, se reagrupa e volta a ser oxigênio. Ou seja, ele dá aquele estímulo no seu organismo, assim, falando assim, entrou um vilão aqui dentro, quando você faz ozônio sistêmico. Você bota ali 5% de ozônio e 95% de oxigênio, quando a gente faz a terapia. E aí, esse 5%, que é o mínimo de ozônio, o organismo já trabalha assim, caraca, entrou um vilão aqui dentro. Gente, se a gente não se armar, então começa a medula óssea a produzir células de defesa, a aumentar o número de células de antioxidantes, aumenta, sabe o quê? Aumenta a produção de células troncos. Isso já está provado, que exame de sangue que eles fazem antes de fazer a terapia com ozônio e depois que faz a terapia de ozônio. Então, é provado no exame de sangue. E aí, o que acontece? Depois que o organismo está todo ali, prontinho, aumentando aquelas células que eu falei, NRF2, que é aquela proteína que eles aumentam, que aumenta quando você faz ozônio, porque ela aumenta porque o ozônio não é um oxidante. Sim. O oxidante vai destruir as células. Aí ela aumenta, essa proteína aumenta. E aí, mas só que depois ele não se desfaz, não vira ozônio, não vira oxigênio. Aí o que o organismo vai fazer com toda essa defesa? Vai curar a sua artrose. Ou curar, não pode falar em cura, né? Sim. Mas vai tirar as suas dores, porque vai desinflamar as suas articulações, vai desinflamar aquela dor crônica que você tem no braço, na perna, no joelho. Seu organismo vai ver aonde você está precisando e vai mandar. Aquela inflamação crônica no teu corpo, que não é um anti-inflamatório que vai tirar. A gente vê, vamos pesquisar sobre o PCR, que é a proteína C reativa, é o principal, existe outros, tá, gente? É o principal marcador inflamatório, que quando você faz a ozonoterapia, você colhe o PCR, faz a ozonoterapia, aí depois eu peço, antigamente eu não fazia isso, mas hoje eu faço isso. Eu sempre peço, e geralmente os pacientes me atendem, faz outro exame de sangue. Basta 6 meses, faz a ozônio, espera mais uns 3 meses, aí faz de novo o exame de sangue e me traz. Aí você vê a diferença. Eu não preciso nem falar nada pro paciente, eu só mostro para ele, ó, olha só. Só isso. Sensacional. Dá para entender porque você é tão apaixonada pelo ozônio. E eu queria dar um recado aqui, você que está acompanhando a gente aqui, que já é apaixonado pela ozonioterapia, você que está se apaixonando, tem um local certo, um dia já marcado para você encontrar a Ana Guedes, mais os outros amigos, profissionais da área, especialistas, né, que é no Congresso de Ozonioterapia, no dia de 10, 11 de julho desse ano. Desse ano. Não vai ser só os ozonoterapeutas, mas a gente vai ter todos os profissionais. Sim. E outros profissionais que vão falar das práticas integrativas também. E as outras práticas. Que é apaixonado pelo tema, tá mega convidado. E se você tá amando essa entrevista como eu, que infelizmente está acabando a entrevista, você tem a oportunidade de acompanhar a Ana Guedes nas redes sociais. Vai estar na descrição, primeiro link que eu vou deixar, o Instagram dela, onde ela está realizando com frequência lives, conversando com profissionais da área, trazendo esclarecimento. Com os palestrantes. Com os palestrantes, né? Trazendo esclarecimentos para todos nós. E eu posso falar de uma coisa boa em relação ao Congresso, em relação ao dinheiro? Fala para eles ali, ó. Ao dinheiro é porque, como eu trabalho na UFRJ, eles me cederam o espaço, que é maravilhoso, é lindo o salão lá da UFRJ, e eles não me cobram nada. Por quê? Porque a gente está divulgando a ciência, a gente está divulgando ali o estudo, né? Então, eu só cobro o coffee break, para fazer um singelo coffee break só. Pra gente ficar com aquele cafezinho. Então, não é nada que uma pessoa... É simbólico, né? Como foi no outro congresso. Que estudantes podem ir, que estudantes... minha intenção é que estudantes... Você sabe que as pessoas saem da faculdade... Dessas faculdades que eu tô falando, de farmácia, que pode se habilitar em ozonoterapia e em outras práticas integrativas.
estou falando da Ozônio, que sai da faculdade de farmácia, de enfermagem, de medicina, de biologia, de odontologia, veterinária e de biomédica, biomedicina, e não sabem que existe a ozonoterapia. Não sabem que são práticas integrativas. Então, assim, o congresso também é aberto principalmente para os estudantes. Muito para eles legal. Tirarem suas dúvidas. Vai ter um professor de yoga. Foi lá palestrando ano passado, teve, porque está dentro das práticas integrativas, e vai ter esse ano. Por que eu estou falando do professor de yoga? Me lembrou. Porque, por causa dos profissionais de educação física. Que, infelizmente, tem alguns profissionais de educação física que se habilitaram em ozonoterapia, mas eles não podem exercer. Profissionais de educação física não podem exercer, técnico de enfermagem não pode exercer, só enfermeiro de nível superior. Esteticista também não pode, só biomédico. Entendeu? Então, isso é muito importante, tá? Isso no link lá da lei da ozonoterapia. Sensacional. Eu fico muito feliz que tudo que você traz para a gente é fruto de pesquisa, é amparado por uma legislação sólida e 100% correta e aprovada. Quero agradecer a você que está acompanhando a gente aqui no Mac Podcast, que curtiu essa entrevista. Eu falei hoje que eu não ia pedir não, mas eu vou pedir. Okay. Vou pedir a você para compartilhar essa entrevista com as pessoas, porque é um conteúdo riquíssimo, de alta importância, e eu tenho certeza que a gente vai estar batendo mais um recorde de audiência aqui. Quero agradecer a Ana Guedes pela presença no Mac Podcast. Você, seu esposo, sua família, são sempre bem-vindos aqui. Até breve. Forte abraço. Até mais um Mac Podcast. Obrigada. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo. Você já pensou em promover o seu produto, a sua marca na internet? Não sabe como fazer? Sei de um lugar onde você tem apoio na produção, gravação, filmagem do seu podcast e ainda leva de quebra fotos de estúdio. Se você já tem uma marca, melhor ainda, pode deixar que a gente grava a sua chamada, o seu audiolivro, o seu comercial para TV, rádio ou internet. Se você já tem uma marca, é escritor, empresário, comunicador, não tem problema. Pode deixar que a gente grava a sua chamada, seu audiolivro, seu comercial para TV, rádio ou internet. Vem fazer parte também da Rede Mac Comunicação. Acesse macpodcast.com.br para entrar em contato com a gente.